Olá, meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade, que Deus nos permita estar na presença dEle com paz, com saúde e tranquilidade. Gostaria de trazer uma mensagem nesse momento que o Senhor colocou em meu coração a respeito das dificuldades que o verdadeiro cristão encontra nessa terra. Mas a que eu quero falar hoje, a principal e a mais forte de todas, que assim eu creio, é a perseguição vinda por muitos irmãos ou pelos falsos irmãos. E eu vou mostrar aqui que o próprio apóstolo Paulo, ele sofria muito com isso. Ele sofria muito com a perseguição, com a acusação, com muitas imposições. E hoje, infelizmente, muitos de nós passamos por isso. Eu sempre digo uma coisa, que seria bom se a força e o vigor que muitos irmãos usam para atacar um ao outro, eles usassem para atacar o sistema, para atacar as políticas malignas, para atacar as ideologias pecaminosas que vai contra os princípios cristãos. Seria bom se ele usasse a força deles para atacar os falsos profetas, os falsos mestres, as heresias, as mentiras, o pecado, como adultério, como vício, fornicação, lascívia. Mas muitos não fazem isso. Por quê? Porque muitas vezes na família dele ele tem um mentiroso, ele tem um lascivo, ele tem um fornicador, ele tem um adúltero, ele tem um filho desobediente. Por isso que muitas vezes eles não pregam sobre isso. Mas é como o Senhor Jesus falou. Eles preferem coar um mosquito e engolir um camelo. E aí fica surgindo proibições, isso é pecado, aquilo é do demônio, aquilo não pode, mas por quê? Porque são coisas que eles não fazem. Então aquilo que eles não fazem, não concordam, eles condenam, eles criticam, eles demonizam. Mas contra os verdadeiros pecados eles não combatem. E aí é onde surge a guerra, que nós vemos muito. É irmãos atacando irmãos, os verdadeiros irmãos. E aí eu pergunto, por que esses não atacam o sistema, não atacam o pecado, não atacam as malignidades? Mas eles ficam, o irmão faz isso, a irmã faz aquilo. Ou seja, é só você olhar. E isso é uma grande característica de um covarde. Você nunca vai ver o covarde atacando o sistema, atacando os políticos corruptos, atacando as ideologias malignas que vai contra os princípios cristãos. Não, eles não atacam isso. Eles não atacam os falsos profetas, eles não atacam os hereges. Mas eles atacam os irmãos verdadeiros. Por quê? Porque eles se sentem mais íntimo, já está mais acostumado, eles não se incomodam com a postura daquele irmão ou daquela irmã. Então, para eles é mais fácil ele atacar aquele irmãozinho ali que está fazendo a verdade, que está lutando por justiça, que está lutando por liberdade, que acima de tudo, que está lutando pela palavra. Então, os religiosos não têm coragem de atacar o sistema. Ele pode ver o que for de errado, o que for de maligno, mas ele, olha, não quero me envolver com isso. Eu não quero me envolver com esses assuntos. Eu não quero me envolver com política. Eu não quero me envolver com isso, com aquilo. Mas quando vê o irmão se levantando, pregando o evangelho, pregando a palavra, aí ele fica procurando o mosquito para coar. Como o Senhor Jesus disse, vocês coam o mosquito, mas engolem um camelo. Aí estão ali procurando um mosquitinho na vida do irmão. Ah, porque o irmão faz isso, porque o irmão faz aquilo, porque o irmão vai na praia, porque o irmão vai na academia, porque o irmão joga bola, porque o irmão assiste televisão. O mosquitinho ele fica procurando, mas engole um camelo. Por quê? Porque na família tem um adúltero, tem um mentiroso, tem um filho desobediente, tem a filha lasciva, tem os filhos fornicadores. Então eles estão engolindo o camelo, mas coando um mosquito. Um mosquitinho na vida do irmão eles não deixam passar. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler uma parte de um versículo que está aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 11, no capítulo 11, capítulo 11, o versículo é o 26. Aí Paulo vai dizer os perigos que ele tem passado nas viagens, em perigo no rio, em perigo de ladrões, em perigos dos da minha nação. E ele vai dizendo, até quando chega no finalzinho.
que ele fala assim: em perigos no mar e em perigos entre os falsos irmãos. Então aqui nós percebemos que quem ataca um irmão verdadeiro, ele não é um irmão, ele é um falso irmão. Porque coa mosquito, mas engole um camelo. Então veja que Paulo já passava por isso. Ele passava perigo entre os falsos irmãos. E hoje, quantos homens e mulheres de Deus, verdadeiros, sinceros, que estão passando perigo, que estão sofrendo acusações, que estão sendo chamados de endemoniados por falsos irmãos. Fiz assim, mas quer dizer irmãos, que na verdade são falsos irmãos. Então é muito triste quando nós vemos um povo que ataca a verdadeira igreja, mas não ataca o sistema. E esse mesmo povo, quando ele vê os verdadeiros servos do Senhor atacando as heresias, atacando as mentiras, como eles não têm coragem, eles ficam: o irmão está atacando a igreja, a irmã ali está atacando a igreja. Não, esse irmão que vocês estão julgando é o irmão que está atacando o sistema religioso, o sistema gospel, os hereges, os falsos profetas, coisas que vocês muitas vezes não têm coragem de fazer. Então você ficam: o irmão está atacando a igreja. Não, ele está atacando os falsos líderes. Mas você sim está atacando a igreja a partir do momento que você se levanta contra o servo do Senhor, por causa de um mosquito, por causa de um futebol, por causa de uma TV, por causa de uma academia, por causa de coisas pequenas, um mosquitinho, que aquele irmão gosta de fazer. Aí só porque você não faz, não concorda, você demoniza. Então, na verdade, quem está atacando a igreja é você que faz isso. E para finalizar, o outro texto que eu vou ler está aqui em Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, a partir do verso 3, Paulo começa a dizer ali que Tito estava com ele, e ele vai falando. Só que Tito, ele não era circuncidado ainda. E aí eles chegaram lá no lugar, e aí Paulo vai dizer: porém, no versículo 4, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram os irmãos na fé. Então veja, pessoas se infiltram, dizendo que são irmãos na fé. E ainda ele vai dizer: e queriam circuncidá-lo. O povo queria circuncidar Tito, ou seja, o povo não aceitava Tito como ele era. O povo queria que Tito fosse como eles. Mas Paulo vai dizer: eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo e para nos tornar escravos de novo. Então veja que Cristo nos deu a liberdade daquela lei, do apedrejamento, da circuncisão, de muitas coisas, de animais, enfim. Cristo nos livrou disso, porque Cristo foi o sacrifício vivo, que deu a vida em nosso lugar. Então em Cristo nós se tornamos livres. Para pecar? Não, mas para ser livre. Então veja que aquele povo queria impor um jugo. Não, Tito vai ter que circuncidar. E Paulo disse não, porque no 3 ele disse: Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Então o povo queria, como diz aqui, queriam circuncidá-lo. Tá vendo? Porque eram pessoas que tinham se infiltrado como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos com Cristo. Aí Paulo ainda diz: para nos tornar escravos. Então isso é o que muitos falsos cristãos fazem hoje. Eles querem tornar o povo escravo. Eles querem aprisionar o povo. Então por isso que para muitas pessoas ser cristão é ruim. Para muitas pessoas que estão lá fora, que elas olham: ah, porque o crente não pode fazer isso, o crente não pode cortar o cabelo, o crente não pode ir numa praia, o crente não pode ir numa academia, não pode jogar um futebol, não pode se exercitar, não pode viajar com a família. Então, por causa de muitas seitas, muitas pessoas olham para a igreja evangélica como algo ruim, como algo pesado, como algo que aprisiona, oprime. Mas isso acontece por conta dos falsos profetas, dos hereges, das seitas. E Paulo diz: não, eles querem fazer isso para nos tornar escravos de novo. E o versículo 5 ele vai dizer: mas em nenhum momento nós cedemos. Ou seja, nós devemos protestar contra aqueles que tentam nos acusar de algo.
contra aqueles que tentam impor algo para nós. Então nós devemos protestar. Paulo disse, em momento algum nós cedemos. E muitos hoje, querendo ser bom, com medo de repercussão, de não ser aceito por irmãos, eles acabam cedendo. Não, eu vou evitar contenda, conversa, eu vou parar de fazer isso só porque o irmão me pediu. Está na Bíblia que é pecado? Não, não está, mas eu vou parar só porque o irmão pediu. Ou seja, são homens que cedem a antiga tradição, ao antigo entendimento que o cristão não pode assistir TV, a mulher não pode cortar cabelo, enfim, eles estão presos aos costumes, às tradições humanas e não estão presos, grudados, firmados na palavra de Deus. E ainda Paulo vai dizer, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Então é isso que nós devemos querer para as pessoas, que eles tenham o verdadeiro evangelho e não prender em tradições, em doutrinas, em costumes humanos e ficar impondo, insistindo, não, que não pode, que Deus me revelou. Isso é o que Deus revelou, está aqui. O que Deus revelou está na palavra. Está na palavra. Então não é porque eu acho que algo é pecado, que eu sonhei, que eu pensei, que o anjo me revelou. Porque a Bíblia fala, ainda que um anjo desça do céu e apresente algo que está de frente daqui, que seja anátema, ou seja, que seja maldito. E muitos estão aí dizendo que tiveram revelação, visão, que Deus revelou, que Deus mostrou, mas nada está na Bíblia. E aquilo que eles devem pregar, como Paulo diz aqui, né? Que eles queriam que o povo tivesse o verdadeiro evangelho, os homens não fazem. Por que é que nós vemos muitos homens com anos de convertido e não combatem o sistema? Não combatem os falsos profetas, não combatem os falsos líderes. Eles não combatem as seitas. Muitas vezes eles se juntam às seitas. Ele não combate os políticos corruptos, as ideologias malignas que muitos políticos apresentam. Eles não se importam. Por isso que eles veem aborto sendo aprovado, droga, homossexualidade cada dia mais recebendo aquele apoio, podendo casar, podendo adotar filho, banheiro que não tem gênero nas escolas, e os crentes veem e ficam assim, os crentes, né? Eles veem e ficam, não, irmão, isso não me importa. Por quê? Porque são covardes. Eles não combatem o sistema, eles não querem que o povo conheça o verdadeiro evangelho, mas eles querem aprisionar o povo a tradições de homens. E repito, eles não têm força nem coragem para combater o sistema, para combater o pecado, para pregar contra a heresia, a mentira, a adultério, a fornicação, a lascívia. Por quê? Repito, porque muitas vezes na família deles tem, e muitas vezes eles vivem isso. Aí repito, aí eles decidem atacar os verdadeiros crentes. Você nunca vai ver um homem covarde atacando o sistema. Ele sempre vai olhar para aquele irmão que faz alguma coisa. É só você olhar. É porque eu não vou citar nome aqui, mas se pudesse, muitos irmãos assim do meu conhecimento que nunca vi atacando sistema nenhum maligno, mas ficar porque o irmão gosta disso, porque o irmão gosta daquilo, porque o pastor fulano, porque não sei o que, o pastor ciclano, mas nunca vi eles atacando o sistema maligno, o sistema corrupto, mentiroso, enganador, pecaminoso. Nunca vi, mas eles só atacam os verdadeiros irmãos. Como Paulo diz aqui, que ele estava em perigo entre os falsos irmãos. E como ele disse aqui em Gálatas 2, muitos infiltrados estão ali como espiões. E eu digo espiões de Satanás, que ficam ali caçando coisa para acusar. E como não encontram, eles continuam insistindo. Ah, porque você tem que deixar disso. Ah, porque você tem que deixar daquilo. Ah, porque você não é um homem de Deus, eu sou. Porque você faz isso, você não é. Porque você joga bola, você não é. Irmãos, outro detalhe. Eu estou dizendo isso aqui, não é porque eu gosto dessas coisas. Eu não jogo bola. É porque é pecado? Não, porque eu não gosto. Já joguei, mas eu não gosto. Mas eu não vou sair dizendo que é pecado quem joga, que é pecado quem assiste. Não. Academia também eu não faço, não tive a oportunidade ainda. Eu vou sair dizendo porque é pecado, porque é do demônio, só porque eu não faço? Não. Então muitos podem achar, ele está defendendo porque ele faz, porque ele gosta, porque ele é fanático. Não, eu não sou. É porque eu estou vendo que isso é debate tolo. Isso gera genealogias e contendas, coisas que não edificam em nada, que não acrescentam em nada, que não vai salvar ninguém.
Agora nós sabemos que tem pessoas que vai para uma academia, que vai para jogar um futebol, que vai para uma praia com pensamentos malignos e corruptos. Tem muitas pessoas assim. Mas aí é Deus que vai julgar. Assim também como muitos estão na igreja, louvando, adorando, glorificando, lendo Bíblia, pregando, mas estão em pecado. E aí, o que nós vamos fazer com esse? Que nós não sabemos o pecado dele, nós só vemos a aparência. Aí é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas nós não vemos a vida dele no íntimo, no secreto com Deus. Então por que só atacar aqueles irmãozinhos que estão ali servindo a obra de Deus verdadeiramente? Aí por conta de algum detalhe nós vamos ficar, porque o irmão é demoniado, porque ele não é de Deus, eu sei que eu fui chamado, eu sei que eu sou o escolhido, eu estou na presença de Deus e ele não está. Só por causa de um mosquitinho, só por causa de um detalhezinho. Então, repito aqui o que eu disse no início. Irmãos, vamos nos unir para fazer verdadeiramente a vontade de Deus, para pregar verdadeiramente o evangelho de Deus. Vamos nos juntar e pregar contra aquilo que é pecado mesmo. Por exemplo, adultério é pecado? Todo mundo concorda que adulterar é pecado? Pronto, vamos pregar contra o adultério. Mentir é pecado? Então vamos nos unir contra a mentira. Vamos pregar. E lascívia? Que muitos que querem ser santos têm filha cometendo lascívia. Tem filhos cometendo fornicação. Por que eles não pregam sobre isso? Vamos nos unir. Aí tem todo o meu apoio. Agora, enquanto ficar nos mosquitinhos, futebol, TV, não vai ter meu apoio. Pelo contrário, vai ter o meu confronto. Porque vamos pregar o evangelho, como Paulo diz aqui. Como Paulo disse. Pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. E é assim que tem que ser, irmãos. Então, essa foi a palavra de hoje. Que todos nós venhamos acordar e deixar de hipocrisia, deixar de religiosidade. E se nós queremos tentar convencer alguém de algo, que pelo menos a nossa vida e a nossa família venha servir de exemplo para todos. Porque muitos até falam demais. Mas quando a gente olha para a vida deles, quando a gente olha para a família deles, nós vemos que não são exemplo para ninguém. Então o melhor exemplo, o melhor caminho, a melhor lição, a melhor escola que nós devemos seguir é aqui, a palavra de Deus. E nós devemos entender que homens, cada um tem sua opinião. E isso não significa que ele está certo. Por isso que muitos irmãozinhos se frustram, eles entram na igreja, novos na fé, recém-convertido, aí o irmão fala uma coisa, ó irmão, isso não pode, é pecado. Aí ele se frustra, ele se entristece por falta de conhecimento ainda. Aí muitos desistem porque acham que a igreja é um fardo pesado. Mas todo aquele que vem pela palavra de Deus, ele não vai ouvir homens. Ele vai até ouvir, mas ele vai entender, não, ela é a opinião dele, eu vou ignorar e pronto. E é assim que nós devemos ser. Então que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que todos tenham um dia, uma tarde, uma noite, a hora que você for assistir esse vídeo, abençoado, uma ótima semana para todos, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor e amém.